Olá, eu sou Luciana Martins Maia e hoje nós vamos começar uma série de vídeos sobre o gerenciamento do tempo e do espaço no ambiente escolar. Então, eu quero conversar com vocês sobre esse tema que é muito interessante. Então, organizar o dia a dia das classes, os professores eles precisam considerar muitos aspectos do trabalho. Ao eleger uma atividade, além de objetivos e conteúdos a ensinar, é necessário pensar sobre como organizar os alunos na sala. Também é preciso pensar em quanto tempo vai levar a atividade, preparar o material e pensar bem também em como anunciar a proposta para os alunos. Esses aspectos, quando eles não são considerados, eles podem atrapalhar de fato o desenvolvimento da atividade e também podem atrapalhar a aprendizagem dos alunos. As formas de utilizar o espaço e o tempo são duas variáveis que, apesar de não serem mais destacadas, elas têm uma influência crucial na determinação das diferentes formas de intervenção pedagógica. As características físicas da escola, das aulas, a distribuição dos alunos na classe e o uso flexível ou rígido, dos horários, eles são fatores que não apenas configuram e condicionam o ensino, como ao mesmo tempo transmitem e veiculam sensações de segurança e de ordem, assim como são manifestações marcadas por determinados valores estéticos, de saúde, de gênero. E foi pensando em ajudar os educadores a lidar com essas questões que eu criei a série Gerenciando o Espaço e o Tempo no Ambiente Escolar. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre o uso dos espaços na escola. No segundo vídeo, eu vou falar sobre como organizar a sala de aula para garantir um ambiente alfabetizador. E no terceiro e último vídeo, eu falo sobre gerenciamento do tempo e da rotina escolar. Então, no segundo vídeo, eu vou falar sobre como organizar a sala de aula para garantir um ambiente alfabetizador. E o terceiro e último vídeo trata do gerenciamento do tempo e da rotina escolar. Então, aproveita. Esse conteúdo também está em forma de texto no blog Letra Viva do IDC Pro. O link para acessar o blog está aqui abaixo desse vídeo. Então, vamos começar com o nosso conteúdo. O uso dos espaços na escola. Bom, o espaço físico, ele exerce um papel muito importante nas estratégias de ensino e aprendizagem. Como nas outras variáveis, a estrutura física das escolas, os espaços de que essas escolas dispõem e como eles são utilizados, eles vão corresponder a uma ideia muito clara do que deve ser o ensino. Lógico, já que os aspectos físicos são os que mais perduram no tempo, eles não são tanto uma consequência do que tem que ser ou é hoje em dia o ensino, mas o papel que se atribui a esse ensino num determinado momento. Então, se a utilização do espaço ela tem sido resultado de uma maneira de entender o ensino, tanto em relação à função social como à compreensão dos processos de aprendizagem, certamente uma mudança nesses elementos levaria a uma reconsideração das características que devem estar de acordo com as concepções de ensino. Então, para todos nós, parece lógica a ideia, a distribuição atual das escolas. A gente considera que uma escola tem que ser um conjunto de unidades especiais, as classes situadas junto uma das outras, e unidas mediante corredores. Esse é o espaço físico das escolas que a gente conhece, classes unidas por corredores. E esse conjunto, ele pode variar desde uma classe, às vezes tem escolas que só tem uma sala, ou duas, até escolas que têm dezenas de salas. Também o interior dessas unidades espaciais ela apresenta uma distribuição bastante similar. Quando a gente pensa em escola, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Vem um conjunto de cadeiras e mesas, colocadas de 2 a 2 ou individualmente, alinhadas de frente para a lousa, para o quadro e para a mesa do professor. Agora, a pergunta que a gente deve fazer é se realmente essa é a forma mais adequada, a melhor ou a única forma que existe de se organizar o espaço na sala de aula. E sobretudo a isso, a gente tem que se perguntar que critérios permitem justificar essa escolha. Qual é o critério que a gente usa para colocar as cadeiras alinhadas, viradas para o quadro? Se a gente inicia de novo uma revisão histórica, a gente pode ver que essa concepção ela não é gratuita. A nossa tradição é herdada de um ensino centrado nos conteúdos fatuais, os conteúdos conceituais,
que tem girado em torno de modelos de comportamento inspirado em formas disciplinares rígidas e uniformizadas. Ou seja, a escola lá do século passado. Né? Esse tipo de ensino, baseado nas estratégias de reprodução, ele comportava o uso de exposições gerais para todo um grupo de alunos em função das finalidades da educação. Só que, hoje em dia, esse grupo é o mesmo. Né? Esse grupo, antigamente, o que a escola se centrava, ele podia ter um grupo bastante numeroso e colocado de forma que os alunos pudessem receber facilmente as exposições e instruções do professor, essas instruções de ensino do professor. Ao mesmo tempo, essa disposição contribuía para manter a ordem. O professor estava ali olhando para todo mundo. Né? Então, se tratava de uma disposição espacial criada em função do protagonista da educação, que era o professorado, né? Eram os professores. E os meninos e as meninas, eles ficavam numa posição como se eles estivessem num cinema, um teatro, e se situavam de forma que podiam ver e escutar o que representava a fonte básica do saber, ou seja, todo o saber estava com o professor sabia tudo e os alunos ficavam lá aprendendo, escutando o que o professor tinha para dizer. Então, essa era uma concepção transmissora e uniformizadora do ensino que comportava determinadas formas bem definidas e bastante eficazes se a gente levar em conta o que se pretendia desse ensino. Todo mundo aprendeu assim, os pais, nossos avós, todo mundo aprendeu desse jeito. Só que, se nos perguntam qual é o número máximo de alunos que pode haver numa classe, onde se tenham que explicar, por exemplo, quais são os nomes dos livros da Europa, os códigos da língua matemática, física ou química, as obras mais importantes do romantismo, e entre outros assuntos desse tipo, certamente a gente pode responder que esse número é limitado ao número que se consiga manter a ordem. Se o professor conseguir manter a ordem de 10 alunos, 10 alunos. Se ele conseguir manter a ordem e o ambiente comportar 20, 50, 100. Eu mesmo, quando entrei para a faculdade, na minha turma tinha 80 alunos. Muitos cursinhos pré-vestibulares por aí tem 100, 120. Então, o número de alunos nessa concepção e para esse tipo de ensino o número máximo é aquele que se consiga manter a ordem, que o professor tenha domínio daquele grupo. Tem situações que a aula mais parece um show. E num show de uma banda, de um cantor, às vezes o cantor está ali, ele é o protagonista daquilo e ele dá conta de uma multidão de pessoas. Então, a gente pode dizer que a melhor maneira de situar esses alunos vai ser a que lhes permita ver e escutar melhor o professor. A partir do momento que o aluno consegue ver e escutar o professor, está tudo certo. Só que dessa forma, o espaço físico mais adequado será o que permitir acomodar o número máximo de alunos que se estabeleceu e a distribuição da aula mais apropriada será a que possa favorecer o controle dos professores, né? Tudo entendido? Agora, para garantir que essa função de transmissão e controle seja mais eficaz, só vai ser necessário situar o professor no nível superior dos alunos mediante um tablado, que nem um cantor de rock, que nem um show qualquer. A pessoa que é o protagonista está acima e todo mundo consegue enxergar ele tranquilamente. Então, as razões de ordem, controle e eficácia, segundo essa concepção de ensino e aprendizagem, vão determinar o uso do espaço e, portanto, as características físicas da maioria das escolas. Então, se eu tenho uma escola que se diz diferente, que tem uma concepção diferente ou que tem uma proposta diferente, e você chega nessa escola e vê cadeiras enfileiradas viradas para a lousa, qual é o diferente? Né? Vamos pensar nisso. Então, a utilização do espaço começa a ser um tema problemático quando o protagonismo do ensino se desloca do professor para o aluno. Então, o centro de atenção já não é o que está na lousa, já não é o que está lá à frente, já não é mais o professor, mas o que está acontecendo no campo dos alunos. Então, esse simples deslocamento, ele põe em dúvida muitas das formas habituais de se relacionar com a classe, mas questiona consideravelmente o cenário. Então, o que interessa não é o que mostra o quadro, mas o que acontece entre as cadeiras, né? Mais concretamente, em cada uma das cadeiras. Então, o que cada aluno traz? Qual é a contribuição de cada aluno para aquela aula? Então, esse deslocamento faz com que muitos dos elementos que configuram o meio físico do aluno adquiram uma grande importância.
Então, a necessidade que o aluno vivia num ambiente favorável para o seu crescimento, ele também inclui, e de maneira preferencial, o ambiente em que deve se desenvolver as aulas. Então, o estado de ânimo, o interesse e a motivação vão receber a influência desse meio físico da escola. Será que esse aluno está achando tudo interessante? Então, criar um clima e um ambiente de convivência estáticos que favoreçam as aprendizagens se converte numa necessidade da aprendizagem e, ao mesmo tempo, um objetivo do ensino. Ou seja, o professor precisa que todos estejam atentos, olhando para ele, todos quietos, parados, para que ele possa passar o ensino, que ele possa passar o conteúdo. E, ao mesmo tempo, as características dos conteúdos a serem trabalhados também vão determinar essas necessidades especiais. Então, a necessidade de elaboração pessoal do conhecimento, ela acarreta, sobretudo, para os alunos mais jovens, né? Ela acarreta principalmente para esses alunos mais jovens, a necessidade de favorecer a atividade mental do aluno através de ações que não se limitem a escutar as exposições do professor ou da professora. Então, hoje a gente reclama muito que o aluno não senta, que o aluno não presta atenção, que o aluno isso, que o aluno aquilo. Por quê? Porque esse aluno, ele não vive mais nesse modelo. O nosso aluno, ele é muito mais protagonista do que ele tem que fazer na vida dele. Ele já comanda o celular, ele já comanda algumas atividades e para ele não tem mais graça ele ficar parado ouvindo o que o professor tem para falar, até porque um vídeo e um celular são muito mais interessantes. Então, o aluno não consegue mais ficar simplesmente escutando a exposição do professor. Então, a observação, o diálogo ou o debate, a manipulação e a experimentação são atividades imprescindíveis para favorecer os processos construtivos dos alunos. E para realizar essas atividades é preciso dispor de espaço que facilitem essas atividades. Então, nesse momento, nós nos vemos obrigados a reconsiderar essa adaptação da distribuição convencional do espaço. A gente precisa pensar se essa distribuição convencional do espaço realmente ela está sendo eficaz. Então, em atividades com essas características, né, em que o centro de atenção já não pode ser somente o que diz o professor, mas tem que se deslocar para onde os alunos estão, para o que eles fazem e, portanto, para necessidades que essas tarefas comportam, né, aí isso já muda, já precisa que o professor pense numa mudança dessa configuração. Só que se as atividades selecionadas são debates, diálogos ou discussões em grupo, nesse momento, nós nos vemos obrigados a reconsiderar a adaptação da distribuição convencional do espaço. Em atividades com essas características, o centro de atenção já não pode ser somente o que diz o professor, mas ele tem que se deslocar para o que os alunos fazem e, portanto, para as necessidades que essas tarefas comportam. Então, se as atividades selecionadas são debates, diálogos ou discussões em grupos reduzidos, basta que a disposição da classe possa variar conforme as características dos alunos, né? Então, ou da tarefa, as características da tarefa. Então, uma distribuição em círculo ou semicírculo, para pequenos grupos ou em duplas. Então, por outro lado, se por acaso as atividades que forem realizadas se concretizam na manipulação, na experimentação, na observação ou na pesquisa bibliográfica, vai ser necessário que a configuração da classe também permita que essas tarefas, né, também permita que sejam feitas essas tarefas, ou vai ser imprescindível contar com outros espaços fora da sala de aula. Então, quando nossa atenção se concentra no ensino de conteúdos procedimentais, ou no caso dos procedimentos, né, que tem a ver com os procedimentos dos alunos, a necessidade de revisar o tratamento do espaço se multiplica, né, já que, como a gente viu, é necessário uma atenção às diferenças no tipo de ajuda e em relação à realização das diferentes atividades, né, e dessa forma são estabelecidos desafios e apoios adequados às características que vão diferenciar cada aluno. Então, cada aluno vai agir de uma maneira, cada aluno vai ter uma tarefa, cada aluno vai fazer de uma maneira. Então, o professor, qual é a forma que o professor vai agir, vai poder interagir melhor com eles, né? Então, isso implica a organização de agrupamentos de diferentes naturezas e aí, portanto, de se dispor dos espaços que possibilitem o trabalho em cada um dos diferentes grupos.
Então, pode se tratar de espaços fixos na sala de aula, né, onde se encontrem os elementos ou os materiais que vão permitir que os alunos realizem o trabalho correspondente. Então, no caso, cantos, pequenas oficinas, bibliotecas na classe, né, aquelas pequenas bibliotecas na classe, um estante de livros, né, ou se a sala de aula não tiver o que é necessário, outros espaços que sejam adequados fora da sala de aula, né, e concebidos para realizar os trabalhos desse tipo. Então, no caso, o professor pode propor um trabalho no auditório, no laboratório, na biblioteca, na horta escolar, na rua, né, num outro espaço, numa aula passeio, né, uma excursão a algum lugar, um museu. Então, tudo vai depender do objetivo do professor e do tipo de tarefa que ele vai estar propondo. Então, conforme as etapas ou níveis, vai ser necessário avaliar a possibilidade de que haja aulas de grupo, né, de classe, que convivam com aulas especializadas. Então, aulas especializadas com aulas de outro tipo. Então, por outro lado, é preciso levar em conta as possibilidades de ampliar o espaço físico da escola, introduzindo como concepção espacial geral, né, a utilização dos serviços que a comunidade oferece. Então, muitas vezes, o professor pode dar aula na biblioteca pública, em serviços municipais, associações e museus, né, como eu falei anteriormente. Então, quanto aos conteúdos atitudinais, tirando o papel da assembleia e das necessidades do espaço dessa atividade, a sua relação com a variável espaço está associada à série de manifestações que indiretamente vão constituir a maneira de entender os valores por parte da escola sobre determinados campos. Então, a gente se refere, por exemplo, né, eu me refiro, por exemplo, aos espaços que são de todos ou que são destinados a coletivos determinados. Então, dentro desse último grupo, há os que são de uso exclusivo dos professores, né? As diferenças no mobiliário dos setores, das salas dos professores e a diferença no mobiliário da sala dos alunos. Então, é preciso que a gente observe as características físicas, né? Os objetos diferenciados no refeitório, nos banheiros, diferenças relacionadas ao gênero, nos banheiros, vestiários também, ao uso do pátio. Então, cada local da escola, ele vai se destinar a uma função diferente. E, por conta dessa função diferente, o mobiliário, a disposição dos objetos, tudo vai ter uma disposição também variada de acordo com o por que se trata, o fim a que se destina, né? Então, isso se trata de manifestações do sentido que tem para a escola as relações de hierarquia e de poder, né? E essas funções e esses papéis que são atribuídos às pessoas. Então, conforme esse status ou esse gênero dessas pessoas, se eles são alunos, se eles são serventes, se eles são coordenação, se são direção, qual é o papel deles dentro da escola. Então, essas manifestações, aparentemente sem importância, né, mas são elas que formam de modo decisivo os valores e as atitudes determinados pela escola. Então, é conveniente a gente dedicar uma atenção especial às dimensões das escolas. As necessidades de uma escola seletiva e uniformizadora não tem nada a ver com as de outra, cujo objetivo seja a formação integral das pessoas. Então, cada escola tem uma concepção diferente. Então, os prédios grandes, com centenas de alunos, dezenas de professores, eles são radicalmente contrários a uma proposta educativa encaminhada para o desenvolvimento não apenas cognitivo dos alunos. Então, não dá. É muita gente, é muita coisa. É outro tipo de ensino. Então, é impossível a gente promover determinadas atitudes ou estabelecer um bom clima afetivo se esses alunos não podem se sentir membros, né, com personalidade, com uma personalidade própria, ou se sentir membros de uma comunidade onde todos se conhecem, né? Com uma sala com centenas de alunos, umas escolas enormes com muitos professores, não dá para todo mundo se conhecer. É diferente de uma escola mais afetiva, onde todo mundo conhece os alunos pelo nome, por exemplo. Então, é diferente, né, dessas escolas que conhecem os alunos pelo nome, pelo sobrenome. Dificilmente esses alunos podem se sentir seguros no anonimato que envolve conviver com centenas de desconhecidos. Então, nessa perspectiva, é muito difícil a gente manter marcos coerentes de maneiras de viver conforme os valores e as atitudes que se pretende promover. Então, numa perspectiva personalizada e global. Então, o que a gente precisa entender é que, assim, existem escolas muito grandes
que podem ser até boas escolas, mas a proposta delas é diferente de uma escola que seja totalmente afetiva e que todo mundo se conheça. Então, as construções dessas escolas já estão feitas, né? Quando os alunos chegam, já existe aquela construção. E, evidentemente, segundo outros modelos educativos, em muitos casos vai ser necessário criar divisões e espaços que rompam com a grandiosidade dos prédios e viabilizem ao máximo as formas de relação personalizadas. Então, muitas vezes, essas escolas enormes já existem e elas precisam ser divididas, elas precisam ter ambientes mais acolhedores para que os alunos se sintam melhor ali e para garantir que essas relações sejam mais personalizadas, como eu falei. Então, logicamente, vai ser necessário ampliar esse requisito às dimensões das equipes docentes. Então, conforme você divide mais as escolas, torna as classes menores, maior tem que ser a equipe docente para dar conta dessas classes pequenas. Então, é conveniente que, ao estruturar e organizar as equipes docentes, se leve, ou seja, a equipe de professores, se leve em conta a necessidade dos alunos em conhecer todos esses professores. Então, a tradição seletiva, né, que especialmente nas escolas de ensino médio, não tende a impedir a adaptação das estruturas físicas e organizativas às novas necessidades educativas que uma proposta mais integral, mais afetiva, contempla. Então, por outro lado, se a participação, a democratização, o serviço à comunidade, entre outros serviços, são valores que se querem promover entre os alunos, vai ser necessário considerar que possibilidades existem de que outros grupos do bairro ou da cidade também possam utilizar as instalações da escola, se essas forem grandes, se essas tiverem instalações demais. Então, quando você tem um espaço físico muito grande, é importante que você traga a comunidade para dentro da escola para transformar aquele ambiente num ambiente mais acolhedor e mais vivo, né? Mais aconchegante. Então, independente dos motivos de racionalização e de utilização das instalações escolares, determinados valores de inserção e de atuação social só podem ser defendidos se converterem em modelos de participação e compromisso geral. Então, a biblioteca, o auditório, o ginásio, os pátios, as salas de aula, em coerência com esses princípios, devem estar a serviço da comunidade a que pertencem. E, dessa forma, aceitando como fatores educativos todos os inconvenientes e os conflitos que supõem uma proposta desse tipo. E, ao mesmo tempo, as escolas menores, elas têm que também ser favorecidas por ter um espaço físico menor, menos alunos, menos professores, de ter uma proposta mais acolhedora, mais afetiva, em que aquele ambiente seja mais agradável e mais realmente acolhedor, numa proposta mais lúdica, talvez. Não, ou pode nem ser tão lúdica, mas alguma forma não tão em que os alunos sejam um número, mas sejam alguém. Então, por hoje, nosso texto é esse, nosso conteúdo é esse, por hoje nosso conteúdo é esse. E esse conteúdo também está em forma de texto no blog Letra Viva do IDC Pro. O link para acessar o blog está aqui embaixo do vídeo. Aproveita, curte esse vídeo, né? Se você puder, compartilha com quem puder ter interesse por esse tipo de tema. Não esquece de comentar ou de se inscrever no canal do IDC Pro para continuar recebendo conteúdo relevante, de qualidade e em primeira mão. Então, só que tudo que eu estou falando aqui também, e muito mais, está no meu livro Alfabetização Completa. Se você quiser adquirir o livro, é só clicar também no link abaixo do vídeo e você vai ser direcionado para a nossa loja e pode comprar o livro. Ou então, se você não quiser comprar pela loja, você pode entrar em contato conosco, deixando seu comentário, enviando um e-mail ou mandando um WhatsApp, que a gente explica como adquirir o livro. E no mais, curte esse vídeo, compartilha. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre gerenciamento, organização do espaço escolar, do espaço da sala de aula para manter um ambiente alfabetizador. Então, tudo de bom para você. Até o próximo vídeo. Beijo no coração.